Fala pessoal, beleza? Continuando nosso estudo aqui, olha, a gente vai ver na parte da estatística como que a gente pode te mostrar os dados. Vimos que a gente pode mostrar os dados de uma pesquisa por uma tabela, que é sempre mais assim, numericamente, mais prático de se mexer. Mas talvez não seja o mais bonito de apresentar as informações. A gente pode apresentar as informações em gráficos. E aqui coloquei os vários gráficos que a gente mais usa, que o Excel ali dá pra gente, mas esse aqui é o que a gente mais vai usar em exercícios e também para a vida. A gente pode colocar aqui porque eles representam muito bem a quantidade de dados e tudo mais. Então olha, a gente começa com o mais básico que a gente aprende lá de criancinha, porque é bonitinho de mexer, que é o gráfico de pizza. O gráfico de pizza ele coloca tudo numa circunferência só e você vê que pelas fatias de pizza você vê a importância de cada dado. Aqui vale a interpretação de lembrar que vale também a proporção de uma circunferência. A gente sabe que uma circunferência completa são 360 graus. Então, se você tem ali ela completa, você tem 100% dos dados ali, ou 100% da preferência. Então, uma parte desse disco é gráfico de pizza, né? Mas, perdão, o nome correto é gráfico de setor. Porque são setores circulares. Setor é a fatia de pizza. Então, essa parte, esse setor aqui, vamos supor que eu não sei qual que é a porcentagem dele, mas eu saiba, por exemplo, o ângulo dele. Vamos supor que ele é 120 graus. Então, 120 graus vai representar que porcentagem aqui da circunferência. Ou esse dado vale quanto? Então, como se fosse assim, uma pesquisa aqui, o rosinha corresponde a quanto? Quantas pessoas ou qual porcentagem. Então está ligado ali com a proporção da circunferência. Então vamos supor que eu tivesse falado que aqui era 120 graus. 120 graus é 1/3 da circunferência. Se é 1/3, então é 1/3 de 100%. Então aí é por volta aí de 33%. Então 33% aqui dessa minha pesquisa gosta do rosinha. Aí rosinha fala a quantidade de pessoas, aí você vai sacar, resolver o problema. Então no gráfico de pizza, além de mostrar ali visualmente quem tem a maior fatia de bolo, né? Quem está pegando a maior parte, você pode achar ali os cálculos também e manter a proporção ali da questão da circunferência com seus 360 graus. Mas tá. O melhor, talvez, o mais usual que a gente usa mesmo é o gráfico de barras, porque ele nos indica aqui a tendência, a crescida ou a descida dos dados. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, e normalmente vem assim, os anos em que foram registrados aqui a quantidade de pessoas que tiveram dengue, por exemplo. Então você tem aqui mais ou menos o desenrolar do período desses casos de alguma coisa. Então é o mais legal que a gente usa, é o mais usual, é o gráfico de barras. E principalmente o que a gente chama de na vertical, suas informações na vertical. Então cada ano traz para a gente aqui um dado e ele te mostra o tanto que cresceu, o tanto que baixou. Então visualmente ele é o mais prático para a gente. E costuma ter os valorzinhos aqui em cima. Eles podem colocar nos eixos aqui também, colocar no eixo para evitar de colocar em cima, mas costuma colocar em cima para justamente ficar assim, eu só quero saber aquele valor ali, para tal, porque eu estou te apresentando aquele valor. Só que além de apresentar o valor, de ser algo bonito, é algo que nos indica talvez uma tendência, ou então você olha assim, visualmente, cara, no mês ou no ano 3 aqui, o trem caiu realmente absurdo. E no ano 2 é o pico da coisa. Então, porque o gráfico ele não serve simplesmente para a gente fazer conta. E isso a gente faz conta porque exercício é o vestibular e manda a gente fazer conta. Mas gráfico serve também para a gente ter uma noção, uma apresentação, uma noção do geral. Porque a gente pega esse aqui e olha ele amplamente. Depois a gente dá um foco, um zoom e pergunta em um só. Mas olha ele amplamente e vê, olha, isso aqui tem uma relevância, esse ano teve uma grande subida, esse ano teve uma grande queda. E você vai pegando essa coisa subjetiva, essa coisa filosófica, tá? E não fique atrelado nos gráficos apenas concentrar e responder as perguntas. Olha a tendência. Porque muitos dos exercícios que a gente coloca ali, baseado em gráficos reais, ali, em fontes de pesquisas, são informações para a gente, são informações para a nossa construção da nossa cidadania, construção de opiniões e tudo mais. Então, dá a observar no geral. Pega o gráfico e dá uma coisa legal com ele. A gente vai discutir isso mais. Ou o gráfico de barras pode vir na vertical, ele pode vir na horizontal, que é uma outra forma de apresentar os dados também, dependendo da disposição deles. Mas isso aqui é só, tipo, boniteza só da questão. O outro muito comum que a gente tem, mas assim, não tão comum para os nossos exercícios, mas talvez para outras formas de dados. Ali, eu acho que a galera do português gosta muito mais de usar o histograma, porque o histograma ele dá a porcentagem para a gente. São barras coladinhas umas nas outras. Aqui a gente dá uma afastada para dar uma perspectiva. Aqui a gente gruda porque todas essas barras aqui estão indicando o percentual de cada dado. Então aqui está o dado aqui, sei lá, quantidade de carros vendidos por ano. Aí está 100, 1.000, 200, e vai por aí vai. Então coloca um do lado do outro para colocar porcentagem ali e todos no total somados, todos vão dar 100%. Então o histograma aqui ele te dá esse padrão desse tempo em porcentagem.
E é muito comum em colocar em dados na questão de argumentos para redação, sabe? Aquelas pesquisazinhas, é muito comum ver histograma lá. A galera do português gosta um pouquinho mais, que eu já percebi. Outro também que a gente tem é o gráfico de linhas. Ele é o ideal para a gente ver a tendência das coisas, tendência de subidas e tendência de descidas. Então, quando a gente vê o gráfico de linha, a gente associa ele a alguma coisa de finanças, né? Alguma coisa assim de ações, em que está subindo, está descendo, está subindo, está descendo, porque ações, o que mais importa é o valor alto ou o valor baixo para você tomar suas decisões. Então, ele te dá justamente essa tendência. Aí você vai ver que está cada vez mais subindo, 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 subindo. Então, o gráfico de linhas te dá essa percepção. Que ele está numa tendência de subida, uma tendência de descida e tudo mais. Só que existe só uma coisinha que eu quero detalhar nesse gráfico de linhas. Vamos supor que ele está sempre subindo, só que ele está subindo inconstantemente. Ele sobe, desce, sobe, desce. Aí você olha assim, não, mas essa ação ou essa situação ela é muito inconstante, ela sobe, desce, não sei se é muito favorável. A questão é a seguinte, beleza, está subindo, está descendo, está subindo, está descendo, mas olha os patamares que elas estão. Então o patamar dela aqui, a representação dele lá no Y, ele está muito acima de onde que ele começou. Então por mais que essa pessoa, esse dado seja inconstante, porque ele sobe e desce, ele não sobe e desce com valor alto, porque ele está subindo e descendo lá em cima. Então é algo interessante. Então é só para te mostrar que, toda hora vamos pegar aqui o estado emocional da pessoa. Que é isso, essa pessoa é muito constante, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, só que vamos supor que aqui nesse estado emocional seja, vamos viajar um pouquinho, um gráfico de felicidade aqui. O que é muito comum, o gráfico subir e descer ao longo do tempo. Então sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, porque você está feliz, está triste, está feliz, está triste. Só que no mais geral, à medida que vai passando o tempo aqui, nesses anos aqui da sua vida, foram os tempos mais felizes, porque apesar de subir, subir, descer, você está com um patamar de felicidade lá em cima, tá? É só essa interpretação que eu quero que eu preciso que você tenha. Existe essa inconstância de sobe e desce? Existe. Só que ele está subindo e descendo em patamares altos. É mais interessante que você tivesse em patamares baixos, tá? Então, vai aí do seu critério. Mas o gráfico de linhas te dá essa noção dessa subida e dessa descida, que é o principal de visualização que ele te dá. Então a gente gosta de associar isso com eles. Associar dados ou pesquisas que são associados com subidas e descidas, preferencialmente para linhas. Um último aqui que está se destacando na atualidade, aí, já caiu até no Enem, é o gráfico que a gente chama de teia de aranha. Ele é muito interessante porque ele não é firmado no eixo cartesiano, né? Ele é mais assim, mais bonito, mais didático, e ele dá uma expressão, dependendo do que você colocar ele pode te dar uma tendência para certas áreas que é muito interessante. Por exemplo, aqui eu quis separar que a parte da direita aqui são alimentos mais gordurosos, mais gordinhos. A parte da esquerda são alimentos mais fit aqui. Então vamos supor que eu fiz uma pesquisa com duas pessoas. A pessoa rosa, ela tem uma tendência maior, apesar de comer bastante aqui talvez as coisas ruins, ela tem a tendência maior de comer mais coisas boas, porque o gráfico está expandido mais para lá, tá vendo? Os pontos que estão mais afastados. Aqui, quanto mais para cá, mais perto da maiores quantidades. O centro aqui são menores quantidades e os extremos maiores quantidades. Então você vê só de olhar aqui o patamar que ela está voltada mais para cá. O consumo e o gosto dela está mais voltado para cá. E você vê o gráfico aqui do verde, que ela gosta mais de coisinhas gordas, né? De coisinhas gordinhas. Então a tendência dela é morrer mais cedo aqui, ó. Porque ela está voltada mais para cá. Então a tendência dessa pessoa é comer mais esses alimentos ruins, da verdinha, porque ela não tem um equilíbrio, está jogado mais para cá. E a tendência da rosinha está mais do equilíbrio, mas jogado mais para a esquerda aqui, jogado mais para comidas melhores. Então esse gráfico já te dá essa interpretação toda, sem você analisar os números. Porque eu posso colocar os números aqui e falar que assim, a quantidade disso no mês, então vamos supor que pizza aqui é 10 e aqui é 30, por exemplo. Aqui no mesmo patamar, um pouquinho acima é 12. Aqui, por exemplo, abaixo do patamar seria 5, né? Abaixo de 10, porque vai meio que rodeando assim. Esses pontos todos aqui estão no mesmo patamar e tudo mais. Poderia até colocar números, mas não há necessidade porque justamente essa sacada é tão boa que já te dá a tendência. Beleza? Então, a maioria dos gráficos são esses aqui que a gente vai ficar sempre tratando deles. Talvez um ou outro que eu não coloquei, mas é parecido com de linhas que são só apenas pontos aqui. Eles não são pontos ligados. Mas é de menos. Só para te mostrar então que os gráficos podem vir dessas maneiras. Para nós aqui da estatística, que vai brincar com os números e tudo mais, os gráficos precisam vir números, né? Para a gente fazer continha, somar e tudo mais. Só que para a vida os gráficos não precisam necessariamente ter números.
Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá, eu quero apresentar para vocês um pouquinho, a gente discutir aqui sobre o gráfico mais atual que ficou muito famoso ali, principalmente no comecinho da pandemia, que é o gráfico aqui do achatamento da curva da questão da saúde. Então a gente tinha aqui a quantidade de casos notificados ao longo do tempo, que se a gente não tomasse nenhuma providência, segundo os estudos, o gráfico se comportaria desse jeito, teria grandes casos notificados em pouco tempo, o que o sistema de saúde não conseguiria comportar, porque é muita gente ficando doente de uma vez para poder ir para o hospital e recolher do hospital. Então qual que era a tendência? A gente tomava algumas medidas, isolamento, fechamento das coisas, máscara e tudo mais, para fazer com que os casos diminuíssem ao longo do tempo e se espalhasse mais pelo tempo. E ficasse aqui em cima de uma linha aqui, todas envolvidas um cálculo aí, e que nessa linha aqui abaixo, esses casos, o sistema de saúde daria conta de suportar. Então esse gráfico foi apresentado aí absurdamente no começo lá da pandemia para justamente justificar que a gente deveria ficar em casa. Só que esses gráficos, eles foram totalmente matemáticos, totalmente modelo matemático que a gente chama. A gente cria um gráfico com uma certa tendência através de parâmetros teóricos. Então foi considerado para construir esse gráfico aqui, em que, considerando que 80% da população vai pegar a doença, considerando que a capacidade de leitos de tal lugar é de tal número, tal forma. Então fazia-se muitas considerações, que às vezes não era muito real, mas justamente para tentar fazer uma modelagem. O compromisso desse gráfico aqui é te dar uma certa tendência. O compromisso dele não é acertar nos números, que inclusive você não viu nenhum gráfico com os números aqui. Aqui você viu apenas tendências. Os gráficos com números eram colocados para os responsáveis analisarem. Então assim, para o sistema, para as secretarias de saúde e ir analisando. Para nós, que a mídia nos mostrava aqui, é só para nos mostrar a justificativa disso. Então não se colocava números, é só para te mostrar que o gráfico necessariamente não precisa de número. Pelo menos para nos informar, deixar informativo. Que essa informação já era o suficiente para a gente entender, olha, nosso objetivo é achatar essa curva, fazer com que o seu pico, em vez de ser com muitos casos, seja com menos casos, só que por consequência, para isso acontecer, a gente tem que jogar com mais tempo. Então por isso que a gente via lá no começo, lá cada vez o pico da pandemia era adiado, era jogado mais para frente, porque cada vez mais era achatada essa curva, só que em vez de ser para baixo, além de ser achatada para baixo, se achatava, ela jogava mais para cá. Em vez de ser então mais bonitinha assim, ela ficava mais expandida para cá e jogava cada vez mais o topo da montanha com um tempo maior. Só que isso é um modelo teórico, foi considerado com parâmetros teóricos, antes mesmo de se terem todas as notificações e se terem assim, um grande volume de dados. À medida que você ia recolhendo os dados, aí você ia tentando acertar esse modelo. Só que o modelo matemático ele falhou e vai falhar sempre, porque cada vez mais ele depende dos valores atuais para ficar mais refinado. E é assim que funcionam os modelos matemáticos. O que acontece? A vida real, o mundo e tudo mais, a maior parte do comportamento dele é uma exponencial, que é o que esse gráfico nos mostra. Que ele começa um pouquinho e depois dá uma subida absurda. A vida é muito mais assim exponencial do que um gráfico reto constante numa linha. Isso é gráfico reto constante numa linha só na escola, só porque é fácil de observar. Mas no mundo real, se tratando dos seres humanos, se tratando da natureza, a maior parte das coisas são exponenciais. Por ser exponencial, isso é algo que a matemática, que quem estuda a matemática, e principalmente a matemática aplicada, as questões das engenharias e questões de estatística, é algo que tem que ficar penando muito para poder se acertar o modelo teórico dela. Porque, como é uma exponencial, depende de muitas variáveis e fica muito difícil você encontrar algo que realmente vai descrever o comportamento das coisas, porque é muito inconstante. Por exemplo, quando a gente vê a curva aqui, um gráfico, gente, todo gráfico a gente pode chamar de curva, até uma reta a gente pode chamar de curva, tá? É estranho, mas assim, termos matemáticos. Então, quando você vê a curva aqui dos casos de notificações reais, você acompanha lá, olha, hoje teve tantos casos, amanhã teve menos, mas depois de amanhã vai ter muito mais, aí teve menos. Então você vê que há esses picos ali, por quê? Diversos motivos, né? Você tem ali omissões, talvez, dos dados, então acumulou dados num dia que só foi representado no outro, ou então realmente muita gente pegou e fez o teste e o trem aumentou mesmo de uma vez, mas aí no dia seguinte tinha menos testes para poder se notificar. Então você tem essas inconstâncias do mundo real, faz parte, que colocado matematicamente você vê aqui em que cada dia é maior, cada dia é menor. Um dia aumenta muito, um dia cai muito, um dia aumenta demais, outro dia cai nada. Então você tem essas realidades aqui. Tentar colocar isso e deixá-la totalmente bonita como teórico,
a gente precisa aí dos nossos computadores e da nossa inteligência, diversos métodos para isso. Então, é só para te mostrar que o gráfico teórico, que seria esse gráfico aqui, ele não tem o compromisso de ser a verdade. Ele tem um compromisso de nos guiar, de ter uma orientação para ver o que mais ou menos a gente pode fazer. Mas os seus números fechados vão dizer assim, olha, se o Brasil não tivesse feito nada com o pico aqui e tudo mais, o Brasil teria aí 1 milhão de mortos. Não é assim, tá? Não é assim, mas você pode ter uma previsão. Se tais medidas não fossem feitas, teria tal catástrofe. Mas não é o número fechado em si, você tem que olhar a proporção. Porque é um absurdo o gráfico teórico ter esse comprometimento. E é o grande perigo dos dias atuais, achar que todo mundo interpreta gráfico, todo mundo interpreta porcentagem, interpreta dado, e achar que assim, eles são especialistas, né? Rejeitaram a matemática a vida toda, colocaram na escola lá que não sabe muito bem matemática, e agora quem apresenta notícia sabe muito bem a matemática, sabe muito bem interpretar. Beleza, tá, ok, viu? Mas é só para te mostrar que assim, isso são parâmetros, nem para nós em si, parâmetros para quem é responsável por um gerenciamento, para tentar ver o que você pode fazer para amenizar essas coisas. Então, cada vez, quanto mais dados você tiver, hoje estamos aí por volta de 1.500.000 notificações, mais refinado fica para poder esse gráfico ficar mais parecido para cá. A gente tem que encontrar os parâmetros corretos, porque ainda antes eram os parâmetros teóricos, mas os parâmetros mais refinados para poder saber as previsões dos gráficos. Se você for observar o boletim que a Prefeitura de Belo Horizonte fica lançando toda sexta-feira, que é o que dá a resposta lá para a gente poder abrir ou não o comércio, cada semana vai ter uma projeção exponencial aqui de quantidade de notificações de pessoas que vão pegar a doença. Cada semana é um valor diferente, porque cada semana muda-se os parâmetros. E um dos parâmetros que a gente tem usado mais para poder fazer as projeções é o RT. O RT é o ritmo de transmissão, é um fatorzinho ali que vai se incrementar dentro dessa fórmula aqui cabulosa aqui, que nos diz mais ou menos o quanto de poderia pegar, as pessoas poderiam pegar, e isso faz o comportamento do gráfico mudar. Então, como cada dia eles ficam soltando esse RT, porque depende da quantidade de notificações do dia, ou da semana, coisa assim, cada semana eles nos dão um apanhado geral, o RT tem um valor diferente. Porque tem que ser mesmo, porque cada vez mais ele tem que variar. Só que por haver valores diferentes, dá projeções diferentes. Então, o RT nosso está variando ali entre 1,09 e até 1,19, que é o que nós já tivemos nessa constância. Que é a faixa amarela ali que a Prefeitura nos diz. Faixa amarela é a faixa de atenção. Então, o RT ainda não está na faixa vermelha, que é tipo muito, muito ruim. Mas também não está na faixa verde. Faixa verde a gente considera abaixo de 1. O RT abaixo de 1 significa que as pessoas ainda vão pegar, só que o vírus vai morrendo cada vez mais, vai se espalhando menos. Quando o RT está acima de 1, significa que o vírus ainda tem, tipo assim, você contamina outros que contaminam outros que contaminam outros, ele está em expansão, de certa forma expansão. Quanto mais baixo o RT, ele está em expansão, só que mais devagar. Se o RT está abaixo de 1, significa que ele ainda está em expansão, só que um dia ele vai se dissolver, porque ele está contaminando muito pouco menos pessoas, e você tem a questão de recuperação e a questão das pessoas que morrem. Então é mais ou menos esses parâmetros que as estatísticas têm nos mostrado, mas devemos interpretar eles da forma correta. Não é e não importa, e nunca vai nos importar o número fechado em si. Tais pessoas decretadas vão morrer, tais pessoas decretadas vão pegar. Não. A gente tem comportamento para mais ou menos nos dizer, olha, se a gente continuar dessa forma, pelas tendências, o trem vai aumentar. Então, aumentar não é interessante. Então, o que a gente pode fazer para amenizar esse aumentar? E só lembrando, gente, que todas as medidas que a gente está tomando agora não é fechar os olhos e achar que o vírus vai embora. Tudo que a gente está fazendo agora é para o sistema de saúde tentar comportar os casos mais graves. Porque a solução, para o trem ficar mais atenuado, são outras medidas, tratamentos que vão ser efetivos, junto com vacina, junto com comportamento, junto com resposta imunológica do corpo, junto com vários outros fatores. Tem a época que interfere também, a época do ano que pode agravar ou diminuir. Então, assim, não acho que o trem vai desaparecer, mas também não é para ficar desesperado. A gente está fazendo ali todas essas medidas para o sistema de saúde. O que fica a crítica. O sistema de saúde não está dando conta porque tem muitos casos, ou não está dando conta também porque não tem muito investimento. No Brasil, a gente sabe que sempre teve o histórico de filas muito grandes no SUS. Então, só porque a gente saiu mais de casa ou liberou mais a questão do comércio, é o que fez que literalmente os números saltarem, ou também os números saltam porque não teve tão investimento. Então, é de se pensar em todos os lados da moeda. Tem um comportamento nosso, porque a gente está aí mais de 3 meses confinados, doido para sair, porque a gente não é acostumado a ficar preso,
E também tem outro lado aí em que, cadê os investimentos que a gente estava perdendo? Cadê o hospital de campanha que estava e tudo mais? Então você tem várias coisas para a gente questionar em que os dados aqui, o gráfico teórico, não tem nada a ver com isso. Quem vai dar a interpretação dessas coisas todas somos nós. E cuidado de quem está recebendo essa interpretação, que pode ser tendenciosa ou não. Para o lado de omissão, para o lado de achar de negação que não tem nada acontecendo, ou para o lado que tem um absurdo e o fim do mundo acontecendo, que não é também. Então você tem que, você, por si próprio, criar a sua opinião e, através dos dados aqui, criar argumentos para isso. A gente não usa dados nas provas da redação, como argumentos ali de importância e tudo mais, a gente tem que usar aqui também. Porém, você tem que fazer a interpretação correta, tá? E você interprete você mesmo, não deixe que ninguém interprete por você, seja crítico. Então, nessa questão, é só para te mostrar que os valores e os gráficos, eles não ficam tão bonitos quanto os teóricos, mas te dão uma noção e uma projeção. Isso serve para qualquer outras coisas, de qualquer outras informações. Os números que te saltarem, as porcentagens que te mostrarem, faça essa análise crítica para ver qual que é a relevância daqueles números, qual que é a importância, qual que é o grau de assertibilidade daquelas coisas e tudo mais. Para não ficar atento apenas assim, os números explodiram, os números estão catastróficos. Mas olha para esses números e vê se eles correspondem à realidade ou não, se eles são tão catastróficos ou não, se eles representam um conjunto grande ou não. Só para ficar uma informação, por exemplo, Belo Horizonte está com em torno de 380 leitos de UTI dedicados para Covid, só para Covid. 380 dedicados aí para um universo de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio, é de se pensar se 300 é suficiente ou não. Aí você vem o seu histórico crítico, vê se é o suficiente, vê se faz parte, vê se é um número relevante, vê se desde os tempos atrás o Brasil, ou Belo Horizonte, precisava desses dados ou não, precisava dessa quantidade de leitos ou não, e vê se aumentou consideravelmente ou não. Para se falar, porque as porcentagens de ocupação de leitos estão em cima desses 300 e poucos leitos que estão disponíveis. Então é só para você ir vendo assim, se realmente, qual o valor que você vai se apegar. E de uma semana para outra, realmente, casos aumentaram em 200%. Mas quantos casos eram antes? Eram tantos casos e dobrou ou triplicou, mas esse dobrar e triplicar, o número absoluto agora, ele está perto da realidade? Ou ele é muito, ou ele é pouco? Porque, por exemplo, uma coisa é os casos de Belo Horizonte dobrar, outras coisas são os casos de São Paulo dobrar. Porque São Paulo a gente sabe que está com um número grande. Dobra esses casos, então o trem é grande. Mas Belo Horizonte com números pequenos dobra o caso, é ruim dobrar? É, mas o número ainda é pequeno. Então você tem que tomar esse cuidado, tá? Se você ganha R$100 e dobra e ganha R$200, você fica feliz? Fica. Mas se você recebe 1 milhão e dobra isso aí, os dois dobraram no mesmo tempo. Mas quem vai ficar mais feliz, né? Então pega essas comparações, tá? Então fechamos aqui a ideia dos gráficos e tudo mais e vai com isso na cabeça.